Então, assim, você vê o gol do Gabigol, ele tá pela direita, né? Sim. Aí próximo da área, é o jeito que ele gosta de jogar, trazer a bola para dentro e arrematar em gol. E aí você vê algumas movimentações ali que deu para perceber do Arrascaeta pela esquerda. Então, às vezes, ele cai um pouquinho mais para a esquerda, traz o Everton Ribeiro para dentro. Quando o Ayrton Lucas, que é diferente do Felipe Luiz, né? O Ayrton Lucas, quando ele tá em campo, ele é quase um ponta. Ainda mais quando enfrenta um adversário que, teoricamente, é mais fraco. E hoje isso aconteceu, porque a gente viu em vários lances. Ele errou no gol da Portuguesa, no recuo, mas a gente viu em vários momentos ali ele jogando quase como um ponta. E aí você, quando o Ayrton Lucas está pela beirada do campo ali fazendo essa função de ataque, você vai ter sempre o Arrascaeta mais centralizado no meio campo. Eu acho que ele faz muito bem, Gláucia, de manter a estrutura. Eu acho que, como o Renatinho colocou, ele trabalhou em vários sistemas, mas o Flamengo vai oferecer muito esse sistema para ele. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! O Mengão goleou a Portuguesa com gols de Pedro, Gabigol, Fabrício Bruno e Thiago Maia. Flamengo voltou jogando muita bola, galera, com Vitor Pereira, com a estreia do Gerson, estreia também do Vitor Pereira no Maraca lotado com mais de 51 mil pessoas. Flamengo atropelou o time da Portuguesa. Separei para vocês aqui um trechinho do pós-jogo, né, da ESPN Brasil, falando aí da vitória do Mengão. Então, se você é Mengão, se você é Flamengo, ó, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Seja bem-vindo, deixe o seu comentário aqui se você gostou dessa vitória do Mengão. Oh, e se não gostou, né, cara? Quem não gostou, né? Pelo amor de Deus, Flamengo jogou demais, poderia ter sido 5, 6. Os créditos de vídeo são da ESPN Grupo Disney. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal ESPN Brasil como créditos. Simbora aqui pro vídeo, vamos lá. Boa. E na tela pra gente os líderes em passes enquanto o Gerson esteve em campo. Fabrício Bruno com 73 passes, o Gerson com 71 e o Davi Luiz com 69. 100% de precisão nos passes. O Gerson é o que traz ali a nossa estatística. Pedro Henrique Torre acompanhou essa partida, esta vitória do Flamengo, que hoje foi com todo mundo a campo pelo Campeonato Carioca, hein, Pedro? Seja bem-vindo ao nosso Sport Center. Um beijo grande para você. Tudo bem, Gláucia? Boa noite para você, boa noite a todos os amigos aí do Sport Center. Foi uma noite, 18 horas, ainda estava um pouquinho claro, mas a gente já pode considerar oficialmente noite. É inesquecível para todo mundo aqui no Maracanã, os rubro-negros que estiveram por aqui. Mais de 51 mil presentes aqui no Maracanã, uma grande festa porque era a estreia do time do Vitor Pereira nessa temporada. Breves modificações, né? Ele não tinha o Léo Pereira, por exemplo, porque o Léo Pereira teve algumas dores na coxa esquerda, mas não teve lesão constatada, mas ficou fora dessa partida. O Felipe Luiz ainda fazendo recondicionamento físico. O João Gomes, ele não conta mais. Em relação ao time do ano passado, o Rodinei também já tinha ido embora, então algumas modificações. Fabrício Bruno na zaga, o Gerson fazendo a sua reestreia nessa temporada. Então, o Flamengo trazendo algumas novidades ali de posicionamento que os nossos analistas podem comentar muito melhor mais daqui a pouco. Mas foi uma grande festa aqui no Maracanã. Um gol de Pedro, um gol de Gabigol, Fabrício Bruno, Thiago Maia, 4-1, uma grande goleada. E aquela troca de camisas, né? A gente fica até um pouquinho confuso no início para identificar direitinho. O Gabigol agora com a 10, o Pedro com a 9, o Gerson é o 20 que era o Santos agora é o 1. Então a gente tentando observar direitinho dentro de campo. Mas foi um Flamengo que viu bem, principalmente ali no primeiro tempo, com mais fôlego talvez, e aí no segundo tempo, já aquele início de temporada começa a pesar mais um pouquinho, fez as substituições do Vitor Pereira, principalmente da rapaziada que chegou um pouquinho depois, em termos de Copa do Mundo, né, o pessoal que jogou um pouco mais ali naquela última temporada, Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Varela, também o Pedro, foram substituídos, bastante aplaudidos aqui no Maracanã, e o pessoal fez uma festa muito grande para esse Flamengo, jogadores que querem ter ritmo para enfrentar o Palmeiras na Supercopa no dia 28 em Brasília e quem sabe o Real Madrid.
no finalzinho da partida, Glaucia, amigos do Sport Center, uma provocação bem-humorada da torcida do Flamengo em relação ao Real Madrid. O Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Então entrou naquele ritmo assim que o Marcos Braz até puxou o grito lá em Guayaquil, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores. Depois disso é uma empolgação de momento, uma brincadeira, mas a torcida puxou essa brincadeira mais uma vez aqui no Maracanã. E mais um detalhe importante, aquela música lamentável que a torcida do Flamengo cantou na última quinta-feira, que provoca, hostiliza, na verdade, o Pelé e o Maradona, e tem o Zico como reverenciado, e o Zico até publicou um vídeo dizendo que não queria mais que cantassem essa música. Ele foi respeitado e a música ganhou uma nova adaptação. Agora é Zico, Zico, Zicô, Zicô, Zicô. Gabigol é artilheiro, Adriano imperador. Uma reverência aos outros ídolos do Flamengo. Legal. A própria música, parabéns, deixando Pelé e Maradona fora dessa questão nenhuma, a hostilidade aos grandes ídolos do futebol mundial. Então é isso, uma grande festa aqui no Maracanã. Uma grande aventura para os rubro-negros que aqui estiveram, 4-1. Começou bem a temporada da equipe titular, que agora vai ganhar mais alguns joguinhos aí até o dia 28 para ganhar justamente, Glaucia, ritmo. É ritmo que o Flamengo quer até o dia 28 e depois, claro, para o Mundial que estreia dia 7. Valeu, Pedro. Beijão pra você. Boa sequência de trabalho por aí. Vai acompanhar agora também os personagens dessa partida. É ritmo, é isso. É ritmo que de esse Flamengo do Vitor Pereira precisa ganhar, amigos. Diferentemente do que aconteceu em outros anos, aí que o Flamengo entrava no estadual já naquela reta final e tal. Não, segundo jogo, o Vitor Pereira já comandando a equipe, pensando justamente nesse Mundial agora também no em Palmeiras, fevereiro. Né? Palmeiras dia 28. Também tem o jogo do dia 28, enfim, já fazendo os seus ajustes, afinal de contas, Vitor Pereira começando um trabalho, né? Então precisa, de fato, ver em campo como é que dá para mexer. Eu sempre lamento frustrar o nosso querido Pedro Torre, mas a gente não vai analisar, porque a gente não viu. Então, não... a análise não vai ter, não. Não vai rolar. Mas já tá mentindo pra vocês. Exatamente. A gente vai frustrar o Pedro, mas a gente não vai mentir pro fã de esporte, né? Que a gente estava aqui no ar, não tem como ter visto o jogo, é claro que tem fã de esporte até me criticando aqui, Marra. Parecia que a gente estava narrando um enterro, falando dos lances do Flamengo. Nós estávamos aqui acompanhando esses lances junto com vocês também, amigos. Foi uma surpresa pra gente também, sabe? Exato, nós estamos aqui acompanhando. Tínhamos um telão até aqui com o jogo do Flamengo. O cara tá cornetando mas mesmo. Isso é a vida. Mas vamos lá, porque esse Flamengo tem muita coisa para apresentar e a gente vai discutir um pouco sobre isso aqui. É um time pronto, né, Glaucia? Sim, é claro que é um técnico novo que vai tentar colocar um pouco mais da cara dele para um trabalho. Agora, ele tem dois grandes desafios muito no início da temporada, muito no início do ano. Alguém vai falar assim, mas não tem comparação. Não tem mesmo, mas o Palmeiras serve para avaliar o Flamengo. Claro. Mas se perdeu o jogo, poxa, lamentável, perdeu, tal, que... Ano passado perdeu no início do ano também para o Atlético e foi campeão da Libertadores. Tem alguma dúvida que é mais legal? Então, assim, esquece que o Flamengo... Eu entendo que o Flamengo vai tentar aproveitar o início da temporada para se medir, para se avaliar. E ter a oportunidade de jogar com o Palmeiras de cara já daqui a 10 dias, por aí, é muito bom como uma avaliação. E talvez ele até tire algumas conclusões. Então é um momento de preparação. Mexeu muito pouco, né, Glaucia? Ele falou isso, Vitor Pereira, que ele iria mexer no início muito pouco do Flamengo do ano passado. E não é lógico, pelas conquistas que teve, né, pela maneira como o Dorival arrumou o time, mas pela forma como esse time se identificou, né, criou uma conexão de jogo. Então ele mexe nas laterais hoje, ele vem com o Varela, lógico, no lugar do Rodinei, aí essa briga entre o Varela e o Mateuzinho. Mas o Varela sai na frente, o Felipe Luiz não pôde jogar, ele vem com o Ayrton Lucas e o Gerson no lugar do João Gomes, né? E aí a gente já vê o quanto o Gerson faz bem para esse time. Porque são 71 passes certos. Então é a cara do Gerson, é algo que funciona muito bem no Flamengo, porque os jogadores que gostam da bola no pé, na qualidade do passe. E aí, como o Pedro falou, tem uma dificuldadezinha de identificação de números, né? Mas é ali, é o Gabigol com a 10 agora, o Pedro com a 9, os dois atacantes de referência que fizeram gols hoje também, o meio campo com a mesma estrutura, né? Então, Thiago Maia, Gerson... Tenho só Everton dúvida no Ribeiro, posicionamento, Arrascaeta, se realmente, como a gente
Inclusive, amanhã no Sport Center a gente vai estar aqui de tarde, eu vou assistir o jogo amanhã de manhã. Aí sim nós analisa até para ver se manteve o losango, né? Mas você falava muito disso, né? A gente comentava na redação do uso de Pedro e Gabigol juntos, que talvez o Vitor Pereira optasse por não. Claro que você tem que ver o sistema que eu não ele digo usou hoje, não, porque se ele tira um dos dois, hoje, ele já ia começar legalzão, que já iam querer matar ele, porque não tem flamenguista que aceitaria nesse momento que Gabigol e Pedro não jogariam junto. A minha curiosidade seria em qual sentido, em qual posição? Ele abrir um pouco o Gabigol, como que ele ia escalar na questão da posição? Porque esse losango, o sistema com 2 atacantes, por exemplo, olhando todo o histórico do Vitor Pereira, até antes de ele chegar no Corinthians, para a gente conhecer um pouco mais, ele não tem, na carreira dele, eu não consegui ver momentos que ele usou 2 atacantes. Ele usou estruturas com 3 zagueiros, em vários momentos na China e até na Alemanha, quando ele passou pela Alemanha. Ele usou muito 4-3-3, 4-2-3-1, mas eu nunca tinha visto o Vitor trabalhando com 2 atacantes. Então, fiquei comigo, será que ele vai fazer? Ele vai abrir o Gabigol vai jogar um pouco mais aberto, que nem nos tempos de Santos, por exemplo? Ou não, ele vai dar sequência no que o Dorival fazia? Então, é algo que a gente vai precisar assistir o jogo para ver a questão da estrutura. Pelo que eu vi nos sites aqui, foi o losango. Pelo ali na escalação. É claro que aí a gente tem que olhar o jogo rolando, quais são os movimentos, se ele mudou alguma coisa. Então a gente fica um pouco no escuro. Fantasport, a gente não tá com uma vontade, só tá meio no escuro mesmo. Então a gente vai decifrar o que fez o Vitor Pereira, se ele mexeu alguma coisa ou só se ele tocou o barco como já estava. Mas é que nos gols você percebe as movimentações, né? Então assim, você vê o gol do Gabigol, ele tá pela direita, né? Sim. Aí próximo da área, é o jeito que ele gosta de jogar, trazer a bola para dentro e arrematar em gol. E aí você vê algumas movimentações ali que deu para perceber do Arrascaeta pela esquerda. Então às vezes ele cai um pouquinho mais para a esquerda, traz o Everton Ribeiro para dentro. Quando o Ayrton Lucas, que é diferente do Felipe Luiz, né? O Ayrton Lucas, quando ele está em campo, ele é quase um ponta. Ainda mais quando enfrenta um adversário que, teoricamente, é mais fraco. E hoje isso aconteceu, porque a gente viu em vários lances. Ele errou no gol da Portuguesa, no recuo. Mas a gente viu em vários momentos ali ele jogando quase como um ponta. E aí você, quando o Ayrton Lucas está pela beirada do campo ali fazendo essa função de ataque, você vai ter sempre o Arrascaeta mais centralizado no meio campo. Eu acho que ele faz muito bem, Gláucia, de manter a estrutura. Eu acho que, como o Renatinho colocou, ele trabalhou em vários sistemas, mas o Flamengo vai oferecer muito esse sistema para ele. E eu acho que é o sistema que ele deve usar no início de trabalho, porque é o que funcionou. Então, o Flamengo foi campeão da Libertadores, né? Na competição foi campeão da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, tanto campeonato que a gente, às vezes, né, meio que... É isso. Mas é um time que funcionou nesse sistema. Então, seria errado da parte dele ele querer mudar. Porque aí você parte da opinião meio que particular, né? Então, eu vou chegar, isso não dá muito certo. Eu vou chegar, eu tenho a minha filosofia de trabalho, eu vou implementar de qualquer forma. Não é assim. Se você tem um time vencedor, com os movimentos sincronizados que o Flamengo tem com esse novo sistema, com o Pedro e Gabigol à frente, é muito inteligente da parte dele manter isso. Fazer algumas correções durante o caminho, que vão acontecer, logicamente, de acordo com a força do adversário. E é um time que pode crescer e tem que crescer. Porque, para mim, o Flamengo não termina... Isso é muito louco, não me achem maluco. Mas tem Flamengo que vai concordar comigo. O Flamengo termina o ano com 2 taças, mas com desempenho abaixo do que já tinha atingido com o próprio treinador. Sim. Inclusive, para mim, foi por isso que a diretoria trocou o treinador. E eu acho que, nesse sentido, correto até. O Flamengo vinha caindo de produção, estruturalmente o time estava com problemas também. E eu escutei isso. Ganhamos 2 títulos, mas não ganhamos 2 jogos. Porque o primeiro tempo, antes da expulsão contra o Atlético Paranaense, o Flamengo tinha muita mal. E contra o Corinthians no Maracanã, o Corinthians jogou... Talvez o Corinthians tenha feito também o melhor jogo nos últimos 3 anos o jogo foi que ele fez. O jogo foi para os pênaltis, o Corinthians jogou melhor. O Corinthians em desempenho foi melhor. Então, é aquilo. A estrutura está ali, tem funções, tem situações que você deve aproveitar. Mas tem o que trabalhar aí. Tem sim, esse time tem muito teto. Sim. Esse time ainda tem muito laço para crescer. Você também tem a mesma sensação. E, de novo, daqui a pouco tempo, em fevereiro, tem uma disputa de um Mundial. E o torcedor do Flamengo quer, né? Então, inclusive, Omar, nesse lastro, eu tenho dúvida com relação ao losango.
O losango, em alguns momentos, me deixa com um pouco o pé atrás. Pensando no Real. Pensando no Real, pensando no Palmeiras, não comparando Palmeiras com o Real, mas estou falando de um nível de exigência maior, entendeu? E ter essa Supercopa antes desse Mundial? Porque aí a gente já parte para um confronto que, né, nos últimos tempos... É o jogo que mais chama atenção no futebol brasileiro há algum tempo. Exatamente, tem sido um destaque. Glaucio, você pode problematizar isso. Vai pegar o Palmeiras logo agora. É o seguinte, é inevitável, está marcado já o jogo, né? É usar o Palmeiras como o que o Palmeiras pode me incomodar e como eu posso incomodar o Palmeiras. Porque, de novo... há 2 temporadas foi o Atlético. Na temporada passada foi muito legal a gente ver o Inter crescendo, teve o Corinthians. Mas, de novo, parece que esses dois vão ser os 2 grandes atores da temporada. Parece, né? As coisas podem mudar. Flamengo e Palmeiras devem ser os 2 grandes atores da temporada. É sempre uma oportunidade de se testar. Eu vejo assim. É inevitável. Não vai cancelar o jogo, né? Então, o Palmeiras vai te testar. E é o jogo mais próximo que se tem do nível do Mundial de Clubes, né, Glaucio? Porque se o Flamengo muitas vezes vai ser seduzido pelo Carioca e vai enfrentar equipes menores até o jogo do Palmeiras e o Mundial, então a tendência é que o Flamengo, com o time principal contra esses times, vá aplicar goleadas, né? Então, cria-se uma sensação que está tudo certo. O Palmeiras, além da competição, como a gente falou do Barcelona e Real Madrid, é uma taça em disputa, é uma das maiores rivalidades do Brasil hoje, né? Questão de estrutura, de elenco, e é um teste gigantesco para o Flamengo para entender tudo aquilo que foi trabalhado, apresentado nos Jogos do Carioca, só que contra um adversário que tem o mesmo nível que o seu. E é um espaço muito curto. E são principalmente o Mundial, mas são 2 confrontos muito pesados para o Flamengo. Se a gente olhar a taça da Supercopa, ela só se torna muito importante porque é contra o Palmeiras. Porque é contra quem hoje rivaliza com o Flamengo, não só em questão de qualidade de time, mas de investimento, de organização. E esses 2 estão onde estão por mérito puro. Mas são 2 jogos, vamos considerando que o Flamengo passe e vá para a final contra o Real, que tem jogo, não é assim, é difícil estrear em Mundial, é complicado, mas olhando, o Flamengo vai jogar. São 2 jogos muito pesados, com 1 mês de trabalho de um treinador. Ou seja, é um tempo curto. A gente não pode definir um ano do Flamengo por isso também. Espero que a diretoria também não pense assim. Se ela acredita no trabalho do treinador, que ela foi buscar numa confusão lascada e tal, isso não pode definir. Entendo que o flamenguista vai ficar chateado se não ganhar, se perder os 2, se ganhar um, se não ganhar outro. Concordo. Mas não pode definir o caminho do clube no ano. E foi uma opção que a diretoria teve de romper e começar do zero. Ela poderia ter continuado com o Dorival? Não estava legal? Concordo. Mas não poderia melhorar com um treinador que já estava no ambiente ali? São escolhas. E a escolha realmente é de um trabalho muito curto, que eu tenho certeza que o Flamengo não vai chegar voando nesses 2 confrontos. Vai chegar forte, tem qualidade? Tem. Mas no ideal que ele poderia estar, não. Ah, não. Em fevereiro? Tem isso ainda. Voltar lá para o Maracanã, o Pedro Henrique Torre está aguardando lá a passagem dos jogadores também. Tá aí, galera. Separei para vocês o pós-jogo da ESPN falando da vitória do Mengão, 4-1 em cima da Portuguesa. Pedro jogou demais, Gabigol jogou bem pra caramba também, os 2 fazendo gols. Pedro fez um gol, deu 2 assistências, fez um gol, foi anulado também. Tenho dúvidas naquele lance do gol anulado do Pedro. Fabrício Bruno jogou bem pra caramba. O Varela, hein? Joga demais o Varela. Thiago Maia jogou pra caramba. Gerson fez a sua estreia. Precisa pegar ritmo de jogo. Deu pra perceber nitidamente, mas não comprometeu. Jogou bem também. Arrascaeta, Everton Ribeiro. Cara, o Pedro, pra mim, foi o melhor em campo. O Pedro jogou demais, galera. Mateuzinho entrou no lugar do Varela, deu assistência pro Thiago Maia, né, fazer o 4º gol. Então, cara, a gente tem que falar o quê? Teve um erro no jogo só, que foi o recuo de bola do Ayrton Lucas para o goleiro Santos, né? E com isso, o atacante da Portuguesa fez o gol no Flamengo, né? A gente entregou praticamente aí um gol para a Portuguesa, mas não tem problema. Flamengo estreia bem, estreia com vitória, tem times aí tropeçando, né? Botafogo perdendo, Vasco empatando, Palmeiras ontem, que é o nosso adversário da Supercopa do Brasil, empatou também por 0-0 com São Bento. Ou seja, galera, é isso, o Flamengo
tende a melhorar a cada jogo, né, com o Vitor Pereira. Deu para ver que o sistema de jogo do Vitor Pereira é diferente do que o sistema de jogo do Dorival Júnior. Ele fez alterações interessantes, tirou o Arrascaeta, colocou o Cebolinha. Ele fez umas coisas diferentes, hein, cara? Vou trazer mais vídeo depois com mais explicações para vocês, tá bom? Se você é Mengão, se você é Flamengo, ó, deixa o like. Se inscreva aqui no nosso canal para não perder nada e ative o sininho, é lógico, né? Isso aqui é Flamengo, salve nação, fui!